Amigos, o que nós vimos por parte da imprensa brasileira, que atingiu seu ápice de mediocridade, o seu ápice de banditismo no programa Roda Viva, em rede nacional, contra um candidato por aí, não foi simplesmente uma coisa que foi fruto do acaso. Isso já é um processo que vem acontecendo. Eles trabalham assim desde muito tempo. Eles são máquinas de destruição de reputações. A coisa é tão grave que não é nem no mundo da política eleitoral, dos cargos eletivos, que eles agem como bandidos. Eles agem assim, inclusive, para consolidar o poder político da classe tropicalista MPBista. Eu vou dar dois exemplos. Um, muita gente conhece, já viu documentário, e outra, muita gente não conhece não, apesar da pessoa ser muito famosa. Caso mais conhecido, Wilson Simonal. Todo mundo sabe que ele foi perseguido, teve aquela coisa de ser chamado de alienado. E acabaram simplesmente com a carreira dele. Tem documentário aí, o Ninguém Sabe Tudo Que Dei. Recomendo, se tu não conhece, procura, porque é fundamental para você entender o quão bandida foi a mídia brasileira, capitaneada pelo Pasquim, em sua campanha sórdida de difamações contra Wilson Simonal, que no final das contas não era um colaborador do regime militar. Ele simplesmente era um artista, ele fazia a arte dele da maneira que ele bem entendia, porém, o pessoal do Pasquim, aquela quadrilha, quis destruir a carreira dele. Outros veículos de mídia também fizeram o mesmo. Fizeram campanhas de pichação da reputação do Wilson Simonal. Por quê? Porque também tinham dentro de si a ideologia marxista e o compromisso com a máfia tropicalista. Outro caso que pouca gente conhece, que foi praticamente, ainda bem que o nosso querido Bolsonaro tem uma quantidade de nervos de aço. Eu acho até que os nervos dele são de nióbio ou de grafeno, são resistentes, nervos, porque ter aguentado aquilo tudo do Roda Viva tá de parabéns. Eu até imaginava que a repercussão ia ser negativa, mas eu quebrei a cara. Agora vamos ao caso. O segundo caso foi o do Ivan Lins. Muita gente olha o Ivan Lins, pensa que ele sempre foi daquele jeito, mas muita gente não sabe que ele passou por uma mutação na carreira dele. Que ele começou cantando uma música muito voltada a soul music, ao funk, etc e tal. Isso no início dos anos 70, ele se lançou num festival internacional da canção com uma música chamada O Amor é Meu País. O primeiro disco dele foi lançado pela Forma, arranjado pelo grandioso Arthur Verocai. Se você não sabe quem é Arthur Verocai, vai pesquisar, meu irmão. Ok. Um grande disco. Ainda teve participação do pessoal do Grupo Texto, na sua primeira formação, grande Grupo Texto. Era um som muito bom, era um som muito característico, só que foi criticado. Esse cara é alienado, veio a quadrilha do Pasquim, como sempre chamam ele de alienado. A quadrilha chegou ao ponto de chamá-lo de som de importação, mais ou menos assim, porque ele foi depois chamado para apresentar um programa Som Livre Exportação na Rede Globo, e foi pichado
imprensa, pela quadrilha do Pasquim, como o som livre importação. Parece que a Elis Regina também participava, se não me falha a memória. O som dele, por melhor que fosse, não podia ser expressado daquela forma, segundo aqueles sujeitos. Era uma cópia do Estrangeiro. Se você ouvir os 2 primeiros álbuns, você vai entender como. É uma coisa excelente. Tu até pensa assim, poxa, por que ele mudou? Ainda que a música atual dele seja boa e tudo, mas antes tinha uma pujança, uma coisa forte. Mas o que aconteceu? Difamação forte por parte do Pasquim. E finalmente, um corredor polonês, um bullying cometido por eles numa entrevista feita com Ivan Lins. Eles entrevistaram Ivan Lins e espancaram. Fizeram um linchamento moral. Talvez até pior do que o pessoal do Roda Viva fez com Jair Bolsonaro. A coisa ficou tão forte, o Ivan Lins ficou tão traumatizado, que ele acabou até chamando o Vitor Martins para ser o letrista dele. Antes era outro letrista que fazia o trabalho de letra para ele. Ele chamou logo um comunista para ser para agradar a quadrilha. Ele ficou tão vítima de uma lavagem cerebral, foi uma coisa tipo laranja mecânica, que quando veio o Planeta Água ele rejeitou, porque não era uma música contra a ditadura. Aí, é aquela coisa, né? Em relação ao Pasquim, essa quadrilha, esses bandidos, eu não tenho pena não. Por isso que eu não tenho pena desse pessoal. Quando veio os justiceiros sociais chamando o Ziraldo de racista, eu aqui por dentro, no meu interior, ah, que coisa boa! Justiça sendo feita! Tem mais é que se fuder mesmo, ser chamado de racista. Ziraldo, filho da puta. É assim que eu penso. Porque ele ajudou a destruir a carreira do Simonal. Ajudou a destruir a carreira de um grande cantor. E moldou a seu bel prazer, o pessoal do Pasquim moldou o seu bel prazer, como o Ivan Lins deveria expressar a sua arte. Por mim, é tudo bandido. E a imprensa, ela tem o Pasquim como um grande modelo, porque a bandidagem que eles praticam contra seus opositores, ela é muito inspirada nesse jornal. Ok?